Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês querem a reunião comigo ou com o pastor Vitor? Tá aí, tá no jeito já. Como eu disse, unção fresquinha. Entendeu? Muito bom. Estamos felizes, né? Estamos muito felizes porque são muitas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós no decorrer de todo esse ano. É aí que a gente vê o quanto vale a pena não olhar para a direita ou para a esquerda, não olhar para as circunstâncias. O quanto vale a pena. Você sabe que, olha o que eu vou dizer para você. Até como você escuta uma mensagem, assiste um culto, ou uma mensagem postada nas redes sociais, pode mudar a sua situação. Porque a gente se acostuma a fazer tudo no automático. Tudo no automático. E esse é um problema. Esse é um problema e um problema grave. Porque você pode se acostumar com tudo. Você ouve de forma mecânica, você recebe de forma automática, você não recebe de forma revelada com aquilo que Deus tem com você. Você pode entrar naquela linha que as coisas para você são mais difíceis, mais complicadas. E esse é um problema. Porque se a palavra se renova, a fé tem que se renovar. Se ela se renova a cada dia, a fé tem que se renovar. E é sempre aquela mensagem, se está escrito tem que se cumprir. E quando nós entramos em propósitos particulares, eu não compartilho muita coisa com vocês, mas a gente tem que estar sensível à voz de Deus. Outro dia eu compartilhei um negócio muito interessante com vocês, e quem estava nessa reunião vai lembrar disso. Acho que faz aproximadamente uns 60 dias atrás, eu falei para vocês que 3 e pouco, 4 horas da manhã, Deus me acordou, e eu entendi que eu não ia dormir mais, né? Eu fiquei enrolando, e vira daqui, vira dali, entendi. Falei, não está normal isso aqui, né? Tentei forçar o sono, mas eu entendi que era para eu levantar. E quando eu levantei, eu já levantei entendendo que Deus queria falar comigo. E eu saí, fui para o quarto, peguei minha Bíblia, e fui e abri a Bíblia, e Deus me deu uma palavra muito forte. E me deu uma palavra para mim, e me deu uma palavra para os meus. Imediatamente, no outro dia, eu já chamei eles, e já disse para eles o que aconteceu, tudo que aconteceu, e o que Deus tinha falado acerca deles também. E tomamos posse, e desse dia para cá muitas coisas aconteceram, muitas boas e outras desafios. Outras foram situações que eu entendi que eram situações para me tirar do foco. Situações que inclusive eu não vivia há anos, que era para realmente me tirar do foco. Mas eu não permiti, e permaneci e intensifiquei em oração, e muitas coisas, né, que quando chegar um momento oportuno a gente compartilha, e outras coisas que estão aí, como
nós vimos aí o depoimento do Vitor da semana passada, que foi uma coisa estrondosa, né? E cabe a gente isso, né? Quando Deus quer nos abençoar, não importa quantas pessoas tenham, não importa a multidão, não importa, Deus usa, no meio de uma multidão, Ele usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. E como eu disse ainda na segunda-feira, de uma mensagem, que no meio de tanta gente no ministério, tantos membros, obreiros, internos, a bispa mandou uma mensagem para ele, dizendo a ele que fazia uma semana que Deus incomodava ela, e falava com ele, e depois ela falando comigo, ela disse, gravei 2 mensagens e apaguei 2 vezes a mensagem, porque eu estava buscando de Deus algo, confirmação. Isso só serve para edificar a nossa fé, para você sair do automático, para você sair da zona de conforto. Zona de conforto não tem nada de confortável. São desafios, são enfrentamentos, são mudanças. Parar de fugir do que tem que fugir, dizer, eis-me aqui. A gente tem que parar de fugir. Às vezes Deus está chamando para algumas coisas que Ele quer fazer, mas a gente vai fugindo dos desafios, vai fugindo do propósito, vai caminhando no automático na zona de conforto, e esse é um problema sério e não pode. Ontem ainda, ao meio-dia, nós ouvimos Êxodo 17, projeta aqui Êxodo 17, por favor. Êxodo 17, se você voltar no 17:8, eu vou começar a leitura, mas se você voltar no 17:1, você vai ver o povo com aquele hábito ruim, que era um hábito que eles adquiriram, da reclamação, da murmuração. Eles reclamavam por tudo, passaram a reclamar por tudo. É a falta de água, é a falta de comida, é porque não aconteceu do jeito que eles queriam, é a falta de carne, é porque não tem pão, é porque é o maná. Cada hora eles estavam reclamando, mais ou menos como aquelas pessoas que já viu que isso é um hábito, né? Como eu falava hoje, se alguém ouviu, é o hábito, está dentro da pessoa. É porque está calor, então vou reclamar que está calor. Porque o tempo mudou, está para chuva, eu vou reclamar porque está para chuva. É porque o asfalto está esburacado e porque isso aqui é uma vergonha. Se começar a recapear, não sei para que recapear o asfalto, né? Igual, há um pouco tempo eu compartilhei de um cara que ele falou isso para mim mesmo. Ele falou, você vê como a gente é complicado, né? A gente é extremamente complicado, a gente pega o hábito de reclamar de tudo e é um péssimo hábito que a gente... Então, ele ainda estava dizendo assim, você vê, eu caí a ficha do tipo de pessoa que eu sou, porque outro dia eu estava reclamando da rua da minha casa, a rua da minha casa descuidada, abandonada, com buraco e tal. De repente, o pessoal começa a recapear, e começa de dia a recapear, e eu chego um dia para o almoço, e aí eu olho as máquinas trabalhando, interditou a rua, eu pego e viro, mas meu Deus do céu, tem tanto dia para recapear, por que não recapear à noite, né? E vem num horário desse, atrapalhar e tal, e aí depois chega outro dia, já não estavam recapeando de dia, está recapeando à noite. Ele fala, até o dia inteiro, agora vem para a noite. Você vê que o problema está dentro da pessoa, né? Tem o dia inteiro, tá? Então você vê que o problema está dentro da pessoa. A pessoa tem um problema, um hábito de reclamação. E a reclamação é um problema sério, isso vai trazer consequências, isso vai trazer problemas. Porque a Bíblia diz que cuidado com a sua boca, o que sai da sua boca é o que vai acontecer. Né? Na sua boca, a vida e a morte está no poder da língua. E conforme você usá-la, é aquilo que vai vir, né, sobre a tua vida.
E não só cuidado com seus pensamentos, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí, quando você olha isso aqui, eles começaram com a reclamação por causa de água, ficou pior, porque veio os amalequitas, e os amalequitas eram inimigos terríveis, um problema sério para a vida deles. E os amalequitas vieram logo depois da murmuração, da reclamação. Então vamos lá. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Diga comigo: amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Quer dizer, eu vou tomar uma posição, eu vou subir para onde eu tenho que subir. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Diga comigo: Moisés, Arão e Hur, porém subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés, diga comigo, mantinha as mãos erguidas, diga, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, diga comigo, os amalequitas venciam. Volta aqui, por favor. Volta aí no anterior. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Essa mensagem, todas as vezes que Deus nos dá essa mensagem, é uma mensagem que nos traz uma revelação poderosa. A primeira coisa, tem alguém que ouviu a bispa falando sobre isso aqui ontem ou não? Então, primeira coisa, quem ouviu? Levanta a mão, por favor. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Então, a primeira coisa, são várias lições que nós tiramos daqui. Várias. A primeira delas, vou começar pela murmuração. Quem tem o hábito de falar demais, reclamar, murmurar, se liberta dela. Se liberta desse hábito, porque não existe a mínima possibilidade de você ter uma vida de bênçãos, pensando e falando errado, dando legalidade continuamente ao mal. Você pode cozinhar na cadeira da igreja, mas nada vai mudar, porque você não mudou, a sua mente não mudou, a sua mentalidade não mudou. E esse é um grande desafio, é um desafio gigantesco que nós enfrentamos. Se a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, nós falamos no domingo de algo extremamente importante sobre Mefibosete, que foi a graça de Deus o alcançou em Lodebar. O que é Lodebar? Lugar sem pasto, miserável, lugar do medo, lugar da humilhação, lugar da vergonha, lugar do esquecimento. Aí Deus usa Davi para ir lá e resgatar Mefibosete de Lodebar, tirar do lugar da vergonha, tirar do lugar da escassez, daquele lugar miserável. Traz e restitui a ele as terras que era do avô. Diz a ele que a partir daquele momento, além de toda a restituição, ele colocou 35 pessoas a trabalhar para essa pessoa. E disse a ele: você vai se assentar à minha mesa, e você vai comer à minha mesa como se fosse um de meus filhos. Uma transformação externa, uma mudança gigantesca externa, mas nenhuma interna. Quando Davi falou tudo isso a ele, o que ele disse? Quem sou eu? Eu não passo de um cão morto para que
o Senhor se preocupe comigo. Olha como ele se sentia, só que a mente não mudou. Ele continuou pensando como um cão morto. Ele continuou pensando como um miserável. E ele não entendeu que aquela era a graça de Deus o restaurando. Então, aonde eu quero chegar? Por não ter mudado a mente, ele acabou perdendo aquilo que ele teve de restituição. Porque a mente não mudou. E a mudança da mentalidade é o nosso grande foco. Esse é o nosso grande desafio. E o dia a dia, as situações com que nós nos envolvemos, as pessoas que nós nos envolvemos, os problemas que nós nos envolvemos, se você não tiver, se você não tiver muito foco, muita determinação, você não vai mudar. Porque isso é uma questão de decisão, realmente determinação. E o que todos nós precisamos? Progresso. Se não tivermos progresso, a frustração, ela vai dominar. Todo mundo precisa de progresso. Progredir. E eu vou te dar uma receita muito simples, que eu aprendi isso na minha caminhada. Eu já teve momentos de eu olhar para a minha vida e não ver nenhum progresso. Mas eu entender que eu estava progredindo internamente. E aquilo me fazia muito bem. Porque internamente eu havia mudado. Aqui eu havia mudado. Então eu sentia a minha evolução, o meu crescimento. Mas até então eu não via nenhum externo. Eu não via nenhuma evolução externa. Mas eu já não me sentia mal mais. Porque aqui dentro e aqui eu estava progredindo. Eu estava evoluindo. E quando você muda dentro, pode se alegrar porque vai mudar fora. As coisas vão mudar fora. A primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus não faz acepção de pessoas. Eu estava... Quem escutou aquele testemunho que eu trouxe segunda-feira? Levanta a mão, por favor. Quem não escutou, levanta a mão, por favor. Não escutou. Eu peguei um testemunho segunda-feira e que eu me lembrei desse testemunho. Eu me lembrei porque ela estava sentada aí. E para mim, eu também não tinha me atentado aos detalhes, que é muito forte aquilo para mim. E eu me lembrei dessa moça que ela também é uma das pessoas que precisou da ajuda da igreja nos trabalhos sociais, na época do nosso sopão. E ela, primeiro ela viu o programa na igreja, o programa da bispa, ela foi tocada, e ela começou a vir à igreja. Deixa eu colocar aqui e você olha. Coloca aqui, por favor. Com você e sua mãe. Bispo, eu cheguei em 2001, né? Eu vim para a igreja através de um programa da bispa que eu assisti. E eu não tinha nem um mês que tinha chegado em Rio Preto ainda. E eu não sabia nem como andar, eu não conhecia nada. Peguei o endereço, liguei aqui, me ensinaram, né? Eu vim de ônibus a princípio. E depois, pouco tempo depois, meu marido perdeu o emprego. Aí foi quando a gente começou o sufoco. Eu já tinha aprendido o endereço da igreja, né? E eu comecei a vir a pé. E você morava onde na época? Eu morava no distrito, dava 1 hora para vir e 1 hora para voltar. 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Quando o senhor falou aí que a gente vinha 3 vezes, eram 6 horas de caminhada. 6 horas de caminhada para estar na igreja. Sim. Queria vencer, tinha sede. Queria vencer. Primeiro dia que eu pus os pés aqui, aliás, desde aquele programa, né, que eu vi a palavra, eu vi o jeito da bispa, falei, eu quero isso para mim. Né, e eu vim, quando eu entrei, que eu cheguei, a gente foi muito bem acolhido, e eu falei, é isso que eu quero, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu vinha todos os dias, às vezes até 3 vezes no dia,
Como eu até comentei esses dias com o meu pastor, eu não tinha o tênis adequado para caminhar tantas horas. Para aí um pouquinho. Quantas horas de caminhada? Eu não tinha um tênis adequado, um sapato adequado para uma caminhada tão longa. Às vezes fazia bolha no pé. Mas não se importava com isso. É por isso que não tem desculpa. Pessoas como essa tiram a desculpa de muita gente. Gente que tem facilidade, gente que podia estar vindo a pé, gente que realmente precisa. Porque pessoas como esta mostram que quando a gente está determinado a vencer, a gente faz o que precisa ser feito. Se fosse pensar, ela disse, eu não tinha um sapato adequado. Querido, nós estamos falando. Quem foi com a gente lá na Vila Itália essa semana, segunda-feira? Nós estamos falando de gente daquele porte ali. E eles moravam lá, perto do Gonzaga, mais distante. Você pensar que uma pessoa chega a vir 3 vezes ao dia, caminhar 6 horas, com sede, com fome, querendo realmente uma mudança. São pessoas que mostram com as obras que querem mudar. E o forte desse testemunho, que é o ponto forte, e eu vou deixar ela falar, mas eu vou adiantar, é que eu fiquei pensando e eu só me atentei que eu me lembrei que no último ano, o Vitor e a Bruna estudou num colégio chamado Interativo, que é nessa rua aqui, ali no esquina com o aeroporto. Depois do primeiro ano ao terceiro ano do colegial, então eles foram para a unidade do colegial aqui, que era aqui do lado dos APAS, certo? A escola é uma escola particular, uma escola paga. E essa pessoa aqui, a filha dessa pessoa, no último ano, estudou junto com eles. Pagava para a filha no mesmo colégio do meu filho. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Pessoa que comia do sopão. Pessoa que dependia do trabalho social da igreja, que vinha 6 vezes, que vinha 3 vezes por dia e muitas vezes até levando cesta básica. E eu lembrei disso na segunda-feira porque eu falei, é mais forte, porque eu não me recordava disso. E depois o Vitor foi para a faculdade, a filha também foi para a faculdade, o Vitor se formou em Direito, a filha também se formou em Direito. Está entendendo onde eu quero? Se eu falasse para ela assim, naquela época, querida, fica tranquila que num futuro bem próximo, seus filhos vão estar estudando em escola particular, você vai ter 2 empresas, você vai ter sua casa. Será que ela acreditaria naquele momento? Pela realidade que ela estava vivendo? Outra coisa, a pessoa nesse estado, ela pensa assim, meu Deus, eu caminhando tantas vezes ao dia, ela não economizava o sapato. Porque era para economizar o sapato, porque se o sapato furasse, não tinha dinheiro para comprar. Eu quero vencer. Eu vou beber. E olha o que ela fala. Pode liberar. De bolha. Meu Deus. Mas eu não olhava para isso, eu queria vencer. Você vê, isso é uma grande lição, né? Que fica essa gravação aí para muitos que estão com você, que muita gente está assistindo há um bom tempo, só que não tem a atitude que você teve. Né? Às vezes, quantas pessoas estão assistindo, ouvindo a palavra toca, a palavra move, mas não tem aquela atitude, a decisão, eu quero vencer, eu vou buscar. E o desejo, você vê que quando uma pessoa quer, ela quer. Quando ela está determinada, ela está determinada. Olha o que ela está dizendo. 6 horas de caminhada por dia, não tinha o sapato, o tênis adequado, era o que tinha, mas isso não é um problema.
né? Eu não tenho um tênis adequado para ir, eu não tenho um sapato adequado e tal. Não importa. Nesse momento ela nem pensava no pé. Você pode ter certeza que ela não pensava no pé. Eu até comentei com o meu pastor esses dias, eu falei, eu tinha as pernas. Eu tinha um tênis, mas eu tinha melhor, que eu tinha as pernas saudáveis. É isso aí. Então... E de lá para cá, Luciana, o que mudou na vida de vocês? Tudo, bispo. Tudo. 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 Como eu falei, a gente... Quando eu cheguei, meu marido estava muito bem empregado, porque a gente veio para cá por conta de uma boa proposta de emprego. Só que ele logo perdeu esse emprego. Uhum. Então, a gente acreditou que esse propósito dele vir foi para que a gente chegasse aqui, no ministério, nessa cidade, né? Uhum. E daí eu passei por esse período de não ter a passagem do ônibus, de não ter nada, porque ele saiu do emprego e ele teve que pôr na justiça, ele não recebeu nem o salário do mês. Uhum. Foi daí que a gente começou a passar essa dificuldade, né? E de lá para cá, hoje, você disse que vocês têm 2 empresas. Tá, a gente tem 2 empresas. A gente conquistou uma no propósito de 52 dias, né, e a outra de ar-condicionado é mais recente. E só vitória, bispo. A gente morou a princípio nessa casa de cidadania, dali a gente começou a usar a fé em propósitos, compramos a nossa outra casa. Carros, eu não lembro quantas vezes a gente já trocou. Carros? Moto, eu já tive 2, 0, ele também já teve 2, a gente teve acho que mais 6 no total. Olha que linda a história deles. O último ano do meu filho numa escola particular, a filha deles estava na mesma escola do meu filho. Se formou também, advogada. Olha aí. O último ano, ela precisou de cesta básica da igreja. Eles participavam do trabalho social da igreja, o sopão. E o último ano, a filha deles, estudou com meu filho na mesma escola. É a escola particular. Pagar uma mensalidade por mês para estudar ali. E eles estavam lá, a filha deles junto. E agora ela está dizendo, formou, advogada. Forte, não é? Então, está aí. Que lindo. Por que eles são uma família só, tá? Eu pedi para ela ficar em pé ali. E ele está aqui porque eles são uma família só, né? Como está o Cláudio lá, que o Cláudio é pastor da igreja também. E, Luciana, só para fechar, uma transformação na vida de vocês. Hoje a vida de vocês é uma vida transformada. Totalmente, bispo. Nem lembra, só que assim... desde o primeiro dia que eu pus os pés aqui, eu levo isso como um estilo de vida, né? Então, para mim é uma necessidade vital. Não tem propósito, não tem sem propósito. Eu estou na igreja todos os dias. Em algum horário eu vou estar na igreja. Olha aí. É como comer, é como tomar água, é como tomar banho. Para mim faz parte da minha rotina. Eu não me vejo de outra maneira. Isso há quase 20 anos. Isso é lindo. Até porque, se você olhar para trás... Quantos que começaram com você já não estão mais, né? Muitos. Quantos que de repente, até naquele trabalho do cidadania, e não só do cidadania, mas depois do trabalho, do tempo que vocês estão na igreja, quantos estavam juntos, vocês permanecem, muitos já retrocederam. Aonde estão muitos que moravam com vocês? Na mesma localização, na mesma dificuldade? Quer dizer, vocês venceram. E muitos certamente estão no mesmo lugar. Verdade. Forte, né? E a gente não se vê de outra maneira. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E você fala isso de novo, que para mim é importante. Você disse que não importa se propósito ou não propósito, estamos em campanha ou não campanha. Isso, bispo. Para mim, eu vivo de propósito. Então, todos os dias, né? Em algum momento, acordo, já que hora que eu vou para a igreja? Se eu tiver qualquer coisa, bispo, um lazer, uma coisa que eu tenho que fazer, eu adapto ao horário que eu vou na igreja. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu vou às 9, não, eu vou às 15, mas em algum momento eu vou. Muito bom. Porque é a prioridade mesmo. Né? Isso para mim não é um peso, para mim é uma honra. Lindo. Um privilégio. Lindo. Tanto que na pandemia, os dias que não abria, a gente estava lá orando todos os dias. A gente chegava, podia estar o tempo que fosse, bispo. A gente estava lá, fazia o nosso período de oração normalmente, como a gente sempre fez.
culto todo dia. A gente migrou para 7 da manhã, porque teve que dar a dividida, né, na igreja, mas a gente está lá firme e forte. Quer dizer, não é de propósito, mas vive com propósito, né? Com certeza. É, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, para Jesus, gente. Para Jesus. Para pensar, se eu dissesse para ela, querida, pode ficar tranquila que só busca Deus, se lança de cabeça, que em pouco tempo sua vida vai estar transformada, você vai ter 2 empresas, você vai morar na casa do seu sonho, você vai ter os carros que você deseja, você vai estudar na escola, os seus filhos vão estudar em escola particular, vão se formar, serão profissionais. Será que era uma coisa fácil de acreditar? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Porque naquela realidade, você tem a tendência de pensar que aquele momento é definitivo. Você não vai sair daquela situação. E às vezes você olha tão distante, né? Talvez ela olhasse para mim, olhasse para minha família e parecia uma coisa tão distante da família dela viver a mesma coisa. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença entre pessoas. Por isso que todo problema, diga comigo, todo problema é um problema de fé. Pensa nisso. Pensa nessa frase. Todo problema é um problema de fé. Resolveu a fé, resolveu o problema. Todo problema é um problema de fé. Resolveu a fé, resolveu o problema. Porque nós somos da justificativa. Muitas vezes nós falamos muito do problema, mas não investimos tempo. É o que eu disse ainda semana passada, né? Que alguém me procurou para falar de alguém, de uma situação que estava vivendo. Eu falei, tá, quanto tempo você já gastou e investiu de verdade em oração nesse sentido? Confesso que não fiz, então ponto de partida. É isso aí. Fazer de verdade, com propósito. E de propósito. Gastar tempo, investir tempo em oração. Você nunca vai ter experiências com Deus se você não fizer isso. Você nunca vai ter. Se você perguntar para ele o que eu disse para ele nos últimos meses, foi exatamente isso. Primeiro, dê a Deus o que Deus quer. E invista tempo para apresentar a Deus o que você quer. Como Deus vai fazer? Não sei, mas Ele faz. Como situações como essa. O que a gente fala com ousadia? São histórias reais, verídicas. Está aqui, você está acompanhando, você está vendo todos os dias. Histórias, depoimentos, testemunhos. E isso tem que ser um motivador. Deus pode surpreender de forma que você nem imagina. Nem imagina. Deus pode usar de meios, de situações que você nem imagina. Quem limita Deus somos nós. Por isso que esse problema, Deus tem falado tanto conosco sobre a renovação da mente. Por que a renovação da mente? Deixa eu só terminar essa leitura aqui. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas, o que fazia? Vencia. O que significa isso? Moisés está em cima do monte, no lugar espiritual. Moisés está lá em cima, com as suas mãos estendidas, determinando a vitória, mandando a unção, fluxo do poder de Deus para a batalha lá embaixo. Senhor, envia a unção de vitória. Senhor, fortalece o exército lá embaixo, dê vitória ao teu povo, dê vitória ao nosso povo, ao nosso exército, dê vitória à nossa família, dê vitória ao nosso... Está lá, Moisés, está lá. Aí Moisés pega e faz assim,
cansei. Baixou os braços. Quando ele baixou os braços, quando, porém, abaixava, diga comigo, os amalequitas venciam. Quer dizer que os inimigos venciam, o problema vencia. Levantava, voltava a vencer. Abaixava, os inimigos voltavam a vencer. Quem está vencendo aí? É os amalequitas ou é você? São os amalequitas ou sua família? Os amalequitas ou seu grupo? Quem está vencendo? E todo mundo precisa de um líder que sobe para o monte. Todo mundo precisa de um líder que encabeça, puxa. E todo líder precisa ser esperto e separar as pessoas que vão estar junto com você no seu propósito. Porque tem um detalhe importante aqui. Você vê que quando as pessoas têm discernimento e direção de Deus, vamos lá. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, diga comigo, eles pegaram uma pedra. Paulo diz que essa pedra é Cristo. Quando ele se cansou, eles pegaram uma pedra e Paulo diz que essa pedra é Cristo. A pedra era Cristo. E colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur, diga comigo, Arão e Hur, mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E se Moisés estivesse sozinho? Falei sobre isso a semana passada. O problema, sabe o que acontece? Muita gente ignora o que ouve, acha que não é bem assim. Enquanto você achar que não é bem assim, você não colocar em prática, você não vai viver. Você vai ver muita gente viver, muita gente frutar e você não vai viver. Porque a sua fé é a fé de não é bem assim. Eu disse a semana passada da união, eu falei da concordância, acha o seu concordante, tem aquele que esteja com você em concordância, tem aquele que liga a vitória com você. Lembra disso? Se não me engano, sexta-feira passada ou retrasada, ainda falei sobre isso. Né? Você vê que Moisés, já pelo Espírito, já levou Arão e Hur juntos, que seriam o cordão de 3 dobras. Aquele que estaria junto segurando. E a gente precisa achar, às vezes você não tem condição de achar um da família, mas tem que achar alguém que fala a língua, que não alimenta a autocomiseração, que não alimenta reclamação, murmuração, que não alimenta vitimismo em você. E essa é uma desgraça, essa aí te leva para o buraco. Viu? Ah, porque olha aí, não tem apoio, não tem, você não tem mesmo, ele não te apoia, no coisa, isso aí não vai te tirar do lugar. Vitimismo não vai te tirar, e se você encontrar alguém para alimentar esse vitimismo, você vai permanecer no mesmo lugar. Por isso que eu disse, né? Inclusive, amigos tem que ter cuidado com amigo. Amigo que gosta de você de verdade, precisa a gente saber separar. Tem o seu amigo, aquele amigo que você gosta, mas tem aquele que te inspira, que te motiva, que te empurra. Que é esse que vai te levar para frente. É igual o pai. Eu amo meu filho, mas eu estou o tempo todo. Meu filho, pode escolar o pé. Fica esperando não. Pode ir, pode buscar. Dá a Deus o que Deus quer, porque senão você não sai do lugar. Não adianta esperar de mim. Mesma coisa, não adianta. Não adianta. Às vezes eu não posso fazer. E a vida de todos precisa de progresso. E nós precisamos estar crescendo. E Deus nos força a isso. Né? Deus, outro dia eu falei sobre isso, Deus nos empurra para fora da zona de conforto, porque senão nós vamos ficar parados no mesmo lugar. E às vezes quando chega uma situação a gente fala, nossa, que luta. Luta não, é progresso, meu filho. Não é luta não, pode esperar que é progresso. Tudo que te empurrar, que te motivar, que fizer você reagir, sair de onde está, é progresso para você. Ninguém nunca cresceu em tempo de bonança, não. É de guerra, é de batalha. Conquista em tempo de guerra. É em tempo de batalha. A gente não pode reclamar, não. É só entender o processo e se levantar e partir para a batalha. Partir para a guerra. E às vezes, muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer, mas começa pela oração, começa a buscar, começa a ir além. Né? Ter as suas experiências com Deus, para que Deus crie situações, que Deus mova o mundo espiritual e o mundo terreno a seu favor. Josué derrotou, diga comigo, volta lá,
diga comigo, todos, toda casa, toda família, todo grupo precisa de um Moisés encabeçando. Ó, é o seguinte, vai para a guerra lá, nós vamos subir para o monte, você vem cá, entra em concordância comigo. O ponto mais importante que eu quero que entre dentro de você, ó, deixa o próximo, por favor. Diga comigo, e Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei, memorial é algo a ser lembrado, que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar, diga comigo, e chamou, o Senhor é a minha bandeira. Você já viu que todo país tem uma bandeira, todo estado tem uma bandeira, todo lugar tem uma bandeira, onde as pessoas conquistam, elas fincam uma bandeira, foi para a lua, fincou uma bandeira na lua. Então, o que é a nossa bandeira? O que é a nossa bandeira? O Senhor é a nossa bandeira. Toda honra e toda glória a Ele. Não adianta. Não somos nada, não podemos nada, tudo vem dEle, é dEle, por Ele, para Ele, só. Tudo, e nós precisamos entender isso. Mas, fechando aqui o raciocínio, eu faço essa pergunta para você, qual foi o ponto determinante aonde eles venceram a batalha? No campo de batalha lá embaixo foi Josué ou Moisés no monte? É um conjunto? É, mas o que foi determinante? Lá em cima. Você vê que é o espiritual que determina o material. Josué tinha que estar lutando lá embaixo? Tinha, claro que tinha. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, quando a oração cessava, o que acontecia? Perdia. Estava lutando, era o mesmo exército. Era o mesmo exército. Mas o resultado mudava. Quando Moisés levantava as mãos, o resultado mudava. Eles voltavam a vencer. E aí, só para finalizar, próximo, por favor. Pode passar. Coríntios, projeta para eles. Diga comigo, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Diga, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar, diga comigo, as fortalezas do raciocínio humano. Ó, derrubar as fortalezas do raciocínio humano. O problema está aqui, na forma que se pensa, na forma que se raciocina. E acabar, diga comigo, e acabar com os falsos argumentos. Pode argumentar, mas são falsos. Eu não tive apoio, não tive jeito, não tenho... Acaba com isso, elimina. Eu posso. Deus me criou a imagem e semelhança dEle. Eu fui chamado para governar, para dominar. E eu vou governar, eu vou dominar. Eu não serei dominado. O que eu comecei falando de Mefibosete é o que Cristo fez conosco. Cristo vai lá, nos resgata do lugar da vergonha, da humilhação, da escassez, do medo, e nos traz e nos coloca à sua mesa como filhos. E eu preciso entender que eu sou filho. Eu preciso entender que o Senhor já me tirou de Lodebar. Já me tirou do lugar da vergonha, da escassez, da miséria, da pobreza, do medo, do esquecimento. Ele me tirou de lá e me colocou à sua mesa, como filho. Agora, minha mentalidade não pode continuar em Lodebar. Eu não posso continuar, Cristo me resgatando e me restituindo, eu continuar me vendo como um cão morto. Vivendo essa vida lamentável, miserável. Por que eu coloquei o testemunho? Porque eu quis mostrar a você alguém que viveu numa condição lamentável, miserável, humilhante, escassa.
Hoje 2 empresas, casa, formou, a filha estudou no mesmo lugar do meu filho. Entende? Eu posso, o famoso, eu levanto o pequeno e ponho assentado em meus príncipes. Ela acreditou, eles acreditaram que seria possível. E o que a gente acredita, a gente vive. O que nós acreditamos, nós vivemos. Agora, tem um conjunto de boas atitudes. Quem viu o projeto que a bispa lançou agora, o projeto 120? Viu? Quem não viu, levanta a mão. Projeto 120. Por que projeto 120? Porque o Senhor disse assim, a partir de agora o homem viverá só 120 anos. Você está pensando em 60, 70, 80, isso? O Senhor disse, o homem a partir de agora só viverá 120 anos. E aí a bispa agora, ela falou assim, eu vou aos 120 anos. E colocou um monte de velho, maratonando, sendo maratonista, fazendo atividades, movimentos absurdos, né? Olha o Luiz, quem fala que o Luiz tem, quantos anos você tem, Luiz? Verdade, Luiz? Fica em pé aí, Luiz, vem cá. Vem com andado mais jovem, Luiz, não envelhece não. Que idade o Luiz tem, gente? Isso é você que está falando. Que idade o Luiz tem, gente? Quanto? 48? 48 anos. Você daria 48 para ele? Tá bonito, hein, Luiz? Um coco. Luiz já está chegando nos 60, gente. 58? 58 anos. Melhor é eu, porque eu fiz o casamento do Luiz, e eu não pareço. Luiz ainda envelheceu. Não foi eu que fiz o casamento, Luiz? Foi a bispa? Foi a bispa, gente. Melhor. A bispa fez o casamento, então ela está melhor ainda, porque ainda ela viu o Luiz crescer, ela viu. Entendeu? Então, aí 58 anos. Não envelheceu. Quem diria que esse cara está com quase 60 anos? Não é verdade? A bispa lançou agora o projeto 120. Metade. Luiz já chegou metade, tem mais 60 pela frente. Mas para chegar a esses 60, como é que vai ser? Ela disse, você tem que mudar a sua alimentação, você vai ter que aprender a comer certo, cortar doce, cortar refrigerante, comer legumes, comer uma boa proteína, começar a fazer as atividades que precisam ser feitas é um projeto, não é do dia para a noite, mas você tem que mudar hábitos, tem que mudar. Tem referência bíblica para isso, acha aí as referências para mim. Obrigado, Luiz. Sai em pezinho, Luiz, isso, aí olha lá, inteiro, um coco. Um coco. Nada. Tá o esterco. Esterco é adubo, tá indo, né? Vamos lá. Diz assim, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Só isso. Está vendo como é que a mente do homem ainda é bem menor? O Senhor ainda vai só 120. Nós podemos, está cheio de gente aí, vivendo com qualidade. Tem outras referências, tá? Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, diga comigo, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. E aí? Vamos entrar nesse projeto, gente.
Vamos entrar, mudança de hábitos, saúde, mudar hábitos, mudar a disciplina, mudar a alimentação, mudar o que você vai colocar para dentro, porque tudo na vida é o que a gente põe para dentro, né? Tudo na vida é o que a gente põe para dentro. Você quer ver? Pode prestar atenção. Quando você ficava em casa só assistindo televisão e novela, você era mais burro. Agora você é mais inteligente. É verdade ou não é? Porque novela emburrece o cidadão. Emburrece. Só põe naquele mundinho, fica ali vivendo aquela vida, vendo a vida passar, assistindo novela dia e noite, né? E vendo aquela mentiraiada toda. E aquela indução. Quando muitos pararam, começaram a meditar, ouvir, alimentar sua fé, edificar sua fé, sua mente vai mudando. Então você começa a preparar o seu espírito para coisas maiores. Você começa a preparar o teu espírito para que Deus possa realizar coisas maiores na tua vida. É o que nós precisamos fazer. Então, nós somos o que nós comemos. O que você come espiritualmente. A sua fé é o que você come. E se é que você come. E quanto mais você comer, e quanto mais você, maior será a sua fé. Mais forte será a sua fé. Fisicamente é a mesma coisa. Se nós começarmos e nos reeducar, preparando, porque o que acontece? Bispo, por que tem a ver isso com a minha vida espiritual? Você tem sonhos, talvez seu físico, sua saúde não acompanha seus sonhos. Não tem um problema sério nisso? Sim ou não? Está cheio de sonhos e o seu físico te sabota. Você não vai ter energia, você não vai ter disposição. Por quê? Porque está tudo errado. Está tudo errado. E a gente precisa mudar isso. E temos respaldo para isso. Para viver uma vida extraordinária. Parar, volta lá nos falsos argumentos. Parar com os falsos, volta no anterior. Derrubar fortalezas do raciocínio humano, diga comigo, acabar com os falsos argumentos. Próximo. Destruirmos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos, diga comigo, cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. É outra coisa que você tem que confrontar. Esse pensamento é um pensamento rebelde? Está contra a palavra? É contrário àquilo que eu tenho ouvido, aprendido? Então eu vou levar esse pensamento à obediência. Ensinamos a obedecer a Cristo. Ensinamos o quê? O pensamento. A mentalidade muda. A linha de pensamento muda. E é quando os resultados mudam. Amém? Gente, isso a palavra ensina. Está aí um monte de gente. Já viu um monte de filme que tem, livro, sobre o poder, a lei da atração. Como é que chama aquele que estava aí na moda há um tempo atrás? O segredo, isso, o segredo. Está na moda. E o que é o segredo? É o poder da atração. O que você pensa é o que você atrai. E de onde foi extraído isso? Da Bíblia. Da Bíblia. Tem filmes, vai lá na Netflix, até esses dias eu parei para assistir tinha um bonito lá. Tinha um filme bonito lá, mas não... Eu falei, eu nunca assisti esse negócio, deixa eu ver o que é isso. Aí tinha um cara lá, bacana, um cara que ele se diferenciava pelo que ele pensava, como ele pensava, tudo com paz, tudo esperando o melhor e sempre atraindo as coisas boas para a vida. É o segredo, a palavra. A palavra, você atrai aquilo que você pensa, é a lei da atração. O segredo é pensar realmente de forma positiva e pensar como Cristo, pensar à luz da palavra. Não que o pensamento positivo simplesmente vai atrair alguma coisa, mas a palavra há poder. Quando você pensa como Deus, você recebe aquilo que Deus tem para você. Amém? Fique em pé, por favor. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Repita comigo, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Diga comigo, e como um martelo
que despedaça a rocha? Então pega esse martelo, que é a palavra, e derruba essas fortalezas. Joga por terra essas fortalezas, esse raciocínio errado, esses pensamentos errados. Vou voltar a dizer, feche seus olhos, por favor. Se coloca no lugar da moça, da Luciana, que você viu o testemunho agora. Se eu tivesse dito para ela, querida, alegra o teu coração que, num futuro bem próximo, teu filho, a tua filha vai estar estudando com o meu filho, na mesma escola. Você vai ter 2 empresas e você vai morar na casa dos seus sonhos e vai andar no carro que você quer. Será que seria uma coisa fácil dela acreditar naquele momento? Talvez ela pudesse até pensar. Pode ser que ela tomasse posse e dissesse, eu creio, eu tomo posse, assim será. Deus vai mudar a minha história, mas pode ser que ela também dissesse, mas para mim é mais difícil. De onde eu venho, aonde eu fui criado, a minha profissão. Mas o resultado está aí, mostra que ela creu. Ela diz que as palavras na igreja foi entrando na alma e no espírito dela. Tem gente da época dela que continua no mesmo lugar. Não saiu do lugar. Mas a vida dela mudou. A casa dela mudou. A família dela mudou. Acredite que a sua vai mudar. Nós não vamos deixar cair no esquecimento que Deus nos deu uma palavra poderosa para o início desse ano. Que esse ano seria o melhor, o primeiro ano da melhor década da nossa história. Foi ou não foi? O primeiro ano da melhor década, da década que nós vamos definir a nossa vida. Para pensar nisso. E significa que esse ano já está sendo glorioso, com tudo que tem acontecido. Com pandemia, com escassez, com uma série de situações que está aí. Só que nós vamos finalizar esse ano de forma estrondosa, gloriosa. Extraordinária, poderosa. Mas você já parou para pensar? E isso tem que entrar no teu espírito, na tua alma, no teu coração. Porque isso é o que vai te mover, isso é o que vai te empurrar, isso é o que vai fazer com que você faça as escolhas certas, que pague o preço que tem que pagar, que passe por cima do que tem que passar, que faça o que tem que fazer, que saia da zona de conforto. Você já parou para pensar que para ser, e será, escuta o que eu estou te dizendo, será a melhor década, a década que nós vamos definir a nossa história, a nossa vida. Para isso, um ano será melhor do que o outro. Já parou para pensar? Um ano melhor do que o outro? Um ano superior ao outro? Então não limita o poder de Deus. Não limita o poder de Deus. Não limita. O poder de Deus é ilimitado. Acredite, que talvez hoje a tua realidade diz assim, mas como? Não tem como, só creia. Lembra o que ele disse para Jairo que estava com a filha morta? Crê somente. Crê somente. É só isso, creia. Creia e siga, creia e faça o que tem que ser feito. Creia e busque, creia e determine, creia e profetize. E você vai viver experiências sobrenaturais. Vença você mesmo, vença a incredulidade, vença a preguiça, vença os raciocínios errados, leva cativo os pensamentos, vença, e você vai ver que transformação. Quando você olhar para trás, você verá
e vai dizer: meu Deus, o que é isso? Era impossível ter acontecido tudo que aconteceu. Por isso, não deixa o diabo, por isso que o foco do diabo é a tua mente, porque ele dominou tua mente, ele domina a tua vida. Não deixa, pega a palavra agora e faça dela um martelo que vai esmiuçar, que vai despedaçar com a rocha, que vai derrubar essas fortalezas. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Ouça e fale, ouça e declare, ouça e profetize, ouça e declare em nome do Senhor Jesus. Agora declara aí no teu lugar, que você crê, e este é o primeiro ano da melhor década da tua vida. Você vai dizer isso e vai profetizar: essa é a minha fé. Não adianta o diabo lutar comigo, não adianta lutar na minha mente, não adianta tentar mostrar o contrário. Eu creio no poder desse Deus, eu creio no impossível, eu creio no sobrenatural, eu creio que existe um Deus poderoso, e se Ele operar na minha vida, quem pode impedir a operação de Deus na minha vida? Quem pode impedir Deus de me promover? Quem pode impedir de Deus realizar coisas poderosas, surpreendentes, extraordinárias na minha vida? Eu despedaço agora todo pensamento negativo, o espírito do medo, o espírito da dúvida, o espírito da incredulidade, o espírito da passividade, do conformismo, do comodismo. Eu levanto as minhas mãos agora, eu vou para o monte, suba para o monte agora, vai como Moisés, vai para o lugar alto e declara a vitória da tua família, vitória da tua casa, vitória do teu grupo, declara, vai para o monte agora, e estenda as tuas mãos e diga em nome do Senhor Jesus: eu declaro a unção, o poder de Deus na minha casa, na minha família, no meu negócio, em nome do Senhor Jesus. A vitória, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira. Diga: o Senhor é a minha bandeira, 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 e se Ele é comigo, se Ele é por mim, a vitória é minha, ninguém pode ser contra mim, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito a derrota, o fracasso, a miséria, eu não aceito pensamentos de fracasso, limitados, miseráveis, eu não aceito medo, eu não aceito a dúvida, eu não aceito a incredulidade, eu não aceito em nome do Senhor Jesus essas fortalezas, eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu estou vivendo o primeiro ano da melhor década da minha vida. A partir de então, um ano será melhor do que o outro na minha vida, um ano será melhor do que o outro na minha casa, um ano será melhor do que o outro. Eu vou definir a minha vida nessa década, eu vou definir a minha vida será definida na minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha vida familiar, a minha vida eu vou definir em nome do Senhor Jesus. Eu determino, ó meu santo e poderoso Deus, meu Senhor, nós levantamos as nossas mãos, nós fazemos como Moisés, nós subimos ao monte, ó meu Deus, estendemos as nossas mãos. Mova, meu Pai, mova céus, mova terra, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, Senhor, o Senhor é a nossa bandeira, meu Pai, a vitória vem do Senhor. Eu determino a vitória dessa pessoa, ó meu Deus, meu Senhor, eu determino uma reviravolta na vida dela, eu declaro uma reviravolta, eu declaro a vitória, eu declaro progresso, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Chega, Senhor, levanta o teu povo, levanta. O Senhor já tirou de Lodebar, o Senhor tirou daquele lugar de escassez, de vergonha, de humilhação, o Senhor tirou de lá, em nome do Senhor Jesus. Não deixa o diabo falar na tua mente que você é um cão morto, não deixa o diabo falar na tua mente que você é como um gafanhoto, que você não pode. Acredite, eu posso, e não só posso, como eu vou viver uma vida incrível, uma vida extraordinária, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, diga assim, diga: o Senhor é a minha bandeira. Diga: o Senhor é a minha bandeira. Diga: o Senhor é a minha bandeira. Diga: eu despedaço todo o argumento, toda a fortaleza. Diga: eu quebro pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou viver. Este é o primeiro ano da melhor década
da minha vida. Diga a década que eu vou definir a minha história. Um ano será melhor do que o outro. Um ano superior ao outro. De bênçãos explosivas, incríveis, poderosas, milagrosas, sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, por favor. Mentalidade de governo, de reino, de domínio. Você não foi chamado para ser dominado, você foi chamado para governar, para dominar. Assuma essa posição. Não deixa o diabo te roubar mais. Ele já te resgatou de Lodebar. Sabe aquele lugar sem pasto? Escasso? De vergonha? De humilhações? De escassez? Ele já te tirou de lá. E te colocou à mesa como filho. Se agora é filho, filho se assenta à mesa do rei, do Deus Todo-Poderoso. Sinta-se amado. Sinta-se amado. Às vezes parece que as coisas não estão acontecendo, nada está mudando. Tá, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Faça a sua parte que Ele vai fazer a dele. Só faça a sua. O seu é crer. O seu é mudar a sua mentalidade. Pensar certo, falar certo. Agir da maneira certa. E o dele é fazer o que você não pode. Deus quer te dar uma vida de muito progresso. De muitas experiências incríveis com Ele. Acredite nisso. A Bíblia diz que quem confia no Senhor jamais será decepcionado. Jamais. Passe pelos seus testes. Passa pelos seus desafios. Passa. E seja aprovado. Vou voltar a fazer a mesma colocação. Se dissesse para Luciana que ela viveria tudo o que ela viveu nos últimos anos, naquela época que ela vinha 6 vezes por dia, será que ela conseguiria visualizar tudo isso? Se falasse para ela, você vai ter 2 empresas, você vai ter a sua casa dos sonhos, sua filha vai estudar no mesmo lugar que o meu filho. Parecia um sonho. Mas é isso. Deus é especialista nisso. Em materializar sonhos. Acredite nisso. Dê a Deus tudo que Deus quer. Pague o preço que vale a pena. Pague o preço. E coloque dentro de você. Esse é o primeiro ano da melhor década da sua vida. Daquela que vai definir os demais anos. E nós vamos no projeto 120. Tá ligado? Tá ligado? Em nome de Jesus. Então dê para Jesus uma salva de palmas.